Suponha que nós temos a seguinte situação. Nós temos um equipamento que nós sabemos que ele é baseado em dois resistores. E a gente consegue visualizar nesse equipamento que esses resistores estão associados em paralelo. Então nós temos o resistor R1 e o resistor R2. Por algum motivo, o resistor R2 não tem a informação de qual é a resistência elétrica desse componente. Por algum motivo, essa informação foi desgastada no encapsulamento do componente. Nós só conhecemos a informação de que o resistor R1 tem um valor de 10 ohms. Como a gente faria então para descobrir o valor de R2? Bom, sabendo que essa máquina está em funcionamento e o único defeito é um aspecto visual do resistor R2, que nós não conhecemos o valor dele, então nós podemos utilizar um multímetro ou um ohmímetro, né? Um multímetro na escala de medição de resistência elétrica. Aqui está representado nesse quadradinho vermelho. E a gente vai lá no equipamento e faz a medição dessa associação em paralelo. De repente a gente faz essa medição e a gente descobre que a resistência medida é uma resistência de 5 ohms. Legal. Então nós temos duas informações aqui. Nós sabemos que a resistência equivalente é de 5 ohms e nós sabemos que um dos resistores vale 10 ohms. Bom, até aqui vale ressaltar que nós não temos condições de medir o resistor R2 individual nessa placa. Claro que se a gente pudesse medir o valor de R2 individualmente, a gente descobriria o valor dele, mas o objetivo aqui é fazer um cálculo para descobrir esse valor. Então vamos lá, sabendo que nós conhecemos então R1 e nós conhecemos a resistência equivalente dessa associação paralelo, então nós podemos utilizar uma formulinha que nos dá o resistor equivalente de uma associação paralela. Existe uma relação geral, então vamos colocar a relação geral aqui. O resistor equivalente de uma associação paralela, basta que a gente faça 1 dividido por 1 dividido pelo valor de R1 somado por 1 dividido pelo valor de R2. Então essa é a forma geral. Se eu tivesse mais resistores aqui associados em paralelo, bastaria somar o inverso dos seus valores aqui na parte de baixo dessa equação. Tá? Então esta formulinha nos dá o valor do resistor equivalente de uma associação paralela independente do número de componentes. Existe uma versão simplificada que nesse caso aqui talvez facilite a nossa vida. Então o resistor equivalente de dois resistores associados em paralelo, basta fazer a multiplicação deles, então R1 vezes R2 dividido pela soma deles, R1 mais R2. Então essa formulinha provavelmente vai ser mais útil para a gente nessa atividade. Vamos lá. Nós sabemos o valor do resistor equivalente. O resistor equivalente é essa informação dada aqui pelo multímetro, né? Então já sabemos que a resistência equivalente é 5 ohms. E nós conhecemos o valor do resistor R1. Então vamos calcular. Substituindo valores nessa equação que a gente tem aqui, então o valor de R1 nós já conhecemos, vale 10 ohms, multiplicado pelo valor de R2, que não conhecemos, então a gente deixa como uma incógnita. Isso é dividido pelo valor de R1, que é 10, somado pelo valor de R2, que eu não conheço, vou deixar como incógnita. Isso daqui é igual ao resistor equivalente, de acordo com a fórmula que a gente acabou de colocar aqui. E o resistor equivalente é o valor medido pelo multímetro, que vale 5 ohms. Então a equação está montada, basta agora que a gente faça aí a matemática para descobrir esse valor. Então para a gente resolver, basta que a gente faça uma multiplicação em cruz aqui, né? Lembrando aí das aulinhas de matemática do ensino médio. Então nós temos ali, mantendo o lado esquerdo da equação, 10R2 vai ser igual a 5, que multiplica 10 mais R2. Então agora, basta que a gente faça uma multiplicação aqui, uma distributiva, né? A gente vai multiplicar o 5 pelo 10, depois a gente vai multiplicar o 5
pelo R2. Então, mantendo o lado esquerdo da equação, 10R2 é igual a 5 vezes 10, 50, mais 5R2. Bem, agora a gente tem que passar, para a gente conseguir isolar o R2 nessa equação, a gente tem que passar o R2 tudo para o mesmo lado da equação. Então, eu vou passar o R2 que está do lado direito para o lado esquerdo da equação. Quando ele passa para o lado esquerdo, ele muda de sinal. Então, eu mantenho o que já tinha do lado esquerdo, passei o 5R2 para o outro lado, mudou de sinal, ele era positivo no lado direito, virou negativo no lado esquerdo, e no lado direito mantenho o valor 50. 10R2 menos 5R2 resulta em 5R2, que é igual a 50. Finalmente, a gente descobre, e a gente passa o 5 dividindo, né? E a gente descobre que isso pode ser calculado, R2 é igual a 50 dividido por 5, que resulta em, finalmente, 10 ohms. Então a gente acabou de descobrir o valor desconhecido nesse circuito. O valor desconhecido é 10 ohms. Então nós sabemos agora que R2, fazendo este cálculo, vale 10 ohms.